Eu não sei vocês, mas eu acho um porre a pausa dos campeonatos para data FIFA. Tanto que, nós que acompanhamos futebol, né? A gente sempre reclamou que os nossos times são prejudicados porque atropelamos as paradas que deveriam acontecer e nunca aconteciam. Mas isso para quem vive do futebol. Nós, torcedores, nós curtimos o futebol, nós torcemos. E é que eu não tenho esse apego, esse apreço como pessoas que eu conheço e outras pessoas pelo mundo afora que gostam de acompanhar a seleção nacional. O brasileiro, argentino, inglês, espanhol, que quando o campeonato de times para, todo mundo vai focar para assistir a sua seleção. Eu não tenho esse apreço, sinceramente. Tenho conhecidos que falam, não, eu torço sim, mas eu torço, mas não da mesma forma que eu torço pro meu time. Eu penso também dessa forma, acho que não, acho que o amor pro brasileiro é acima de tudo pro seu time de futebol. Não chega nem a comparar o que se sente pela seleção brasileira. Eu assisti um jogo da seleção é mais ou menos assim. Assisto, na boa, dependendo de quem for o rival ou em alguma fase mais afunilada em Copa do Mundo. Por exemplo, se é contra a Argentina, sai o gol do Brasil contra a Argentina, eu lá, tô assistindo o jogo lá, cruzamento de cabeça, gol, eu grito gol. Gol normal, não é igual um gol que eu grito igual pro Palmeiras, mas eu acho que o torcer, acho que vai além de gritar somente gol. Se é o gol da seleção que você tá acompanhando, no caso do Brasil, gol do Brasil. Cara, mas não tenho, por mais que eu grite gol do Brasil, eu não tenho esse apego sentimental. Eu vou explicar o que seria esse apego sentimental. É você se envolver com a partida. Porque eu acho que torcer é além do que simplesmente gritar gol. Fez lá gol, você grita gol. Não, é você se envolver principalmente nos momentos de adversidades. Vamos supor, um Palmeiras e Corinthians. Palmeiras faz gol contra o Corinthians, eu também vou gritar gol. Ótimo, até mais efusivo, com mais vontade. Mas para a seleção brasileira, é aquela coisa, posso até gritar gol do Brasil, sim, mas, por exemplo, vamos supor que contra-ataque da Argentina, a Argentina vai lá, chuta, ou sai um gol da Argentina, a bola passa raspando o travessão, o goleiro brasileiro defende uma bola da Argentina, por exemplo, eu não fico apreensivo ou aflito como eu ficaria se fosse o Corinthians atacando contra o Palmeiras. Eu não ficaria com aquele medo, nossa, eu não posso tomar gol do Corinthians. Se o Brasil tomar gol da Argentina, pra mim não vai ser aquela mesma coisa. Então, eu falo, não tem aquele apego. Acho que acho que isso pra mim é torcer. Não somente o gritar gol, mas você se envolver. Eu não tenho esse envolvimento com a seleção brasileira. Não tenho. E pra mim, e nesse ponto agora que o Brasil agora entrou nessa onda, não sei se tardiamente ou não, depende. Cada um tem a sua opinião. Que agora vai ter jogo da seleção. É data FIFA, então para-se os campeonatos. Eu sinceramente, como eu gosto muito do futebol de times e futebol do Brasil, pra mim eu achei um porre, na boa. Por mais que sejam jogos ruins, eu gosto muito de assistir muito mais um Corinthians e Santos, um Palmeiras e Bahia, um São Paulo e Atlético Paranaense, do que ficar assistindo o jogo do Brasil e Senegal. Pô, então você ficou bravo que Senegal fez 4? Fez porque mereceu, jogou bem. O Brasil, por mais que tinha jogadores do Palmeiras na seleção, pra mim, mais atrapalhou o Palmeiras do que qualquer coisa. Se for jogador do Palmeiras ou não, eu só fiquei feliz pelo fato do que? Na primeira convocação de todas lá, que o Rony foi. Mas só aquela, eu acho que nem o Rony não merece tanto ter uma continuidade. Nem vai ter quando for efetivado um técnico, se é que vai ser, sei lá, a curto prazo, acho que nem vai. Mas, sei lá, né, eu não tenho, não sei, nem julgo quem torce, quem quer torcer, grita gol, o adversário do Brasil tá atacando, você fica nervoso, aflito, suando frio, tal qual eu ficaria se fosse o Corinthians atacando contra o Palmeiras, mas cada um é cada um. Então a tônica desse vídeo eu vou querer começar, eu vou falar do jogo do Palmeiras, aquelas pinceladas, minha opinião sobre o do Palmeiras, sobre o Corinthians e sobre o São Paulo. Falar do fim, dessa data FIFA, né? Que custou 10 dias custosos para poder passar. E o mau uso do VAR também. Então, a tônica do vídeo
será essa. Então, começar a falar do Palmeiras, né? Palmeiras que foi para Salvador e perde de 1-0 pro Bahia. Teve o lado bom lá que, ufa, ainda bem que o Palmeiras, ainda bem, entre aspas, né? O Palmeiras perdeu. Nunca é bom o time que a gente torce perder, mas tá bom. Perdeu, mas tem que tirar as coisas boas da onde não tem coisas boas. O que foi? Então, pelo menos, tirou essa áurea aqui. O Palmeiras é um time invencível, olha, tantos jogos não perde e não sei o que. Cria-se um certo sentimento que já ganhou. Um certo sentimento de comodismo. Acho que é melhor do que falar o já ganhou, é o comodismo. E jogador acomodado não rende tão bem assim. Então, o lado bom foi esse. O Palmeiras perder pro Bahia é o tal do perdeu na hora certa. Uma hora ia perder, né? Ainda bem que perdeu para um Bahia que jogou direitinho, bem fechadinho. Palmeiras, por sua vez, bem mutilado, bem desfalcado por causa dessa bendita ou maldita, não sei, data FIFA. O Palmeiras desenvolveu, não sei que o Palmeiras estava... caiu muito na previsibilidade das ligações diretas e correrias dos seus pontas, ora com Dudu, ora com Arthur, mas não tinha a cabeça pensante, o jogador cerebral. Rafael Veiga fez muita falta, mas muita falta. Eu não vejo nem que o Palmeiras também teve o desfalque de Piquerez, que ajuda muito pela esquerda, até fazendo meio que um balanço, até ajudando a não sobrecarregar muito o Dudu. O Everton no gol também não fez falta, porque o Lomba, sempre quando ele entra, joga, dá conta do recado. Ele não faz os milagres, muitas vezes, ou as performances em alto nível que o Everton faz, mas não compromete. Então o Palmeiras, se numa emergência, numa obrigação, o Palmeiras não tem o seu goleiro titular, o reserva entrega um resultado legal. Muitos times ficam morrendo de medo. Meu Deus, meu titular não vai jogar, porque o reserva tá bem aquém. São Paulo vive isso. O Corinthians, porque tem um Cássio em sua história. Então, muitos times ficam com o Palmeiras não. O Palmeiras joga tranquilo dentro das possibilidades. Quando eu falei que a data FIFA mutilou o Palmeiras, eu quis falar o seguinte. Palmeiras, os desfalques principais, perdeu o Rony, que era só a válvula de escape, o jogador imprevisível, o jogador insistente. Então o Palmeiras cai de rendimento sem o Rony. Por mais que o torcedor palmeirense reclame que o Rony é atrapalhado, atabalhoado, ou ele corre, ou ele pensa, ou ele finaliza, ou ele faz tudo ao mesmo tempo, ou ele tropeça na bola e cai. O Rony muitas vezes, até nisso, ele é voluntarioso, porque ele se entrega. Tem hora que ele passa do ponto também, mas ele é o tipo de jogador que dá gosto de ver, porque ele é um exemplo aos jogadores que são acomodados. O Rony não se acomoda nunca. Até visto no que passou no jogo da seleção, que todo mundo em clima de casados e solteiros, o Brasil tomando uma sova de Senegal e ele querendo pegar a bola, tudo querendo jogar. É o jeito do Rony. E ele é assim no Palmeiras, é assim na seleção, em qualquer lugar é o jeito dele. Então é louvável a atitude. Pode colocar um pouco também na conta do Palmeiras, dessa data FIFA que tirou o bom jogador do Palmeiras. Tirou o Everton, tirou o Piquerez, tirou Rony, tirou o Rafael Veiga. Que o Palmeiras ainda está, né? Brigar pela liderança. E eu acredito que o Palmeiras tivesse com todos esses aí 100%. Acho que o Palmeiras teria um melhor rendimento. Sim, poderia ganhar, podia golear o Bahia, podia empatar um 0-0. Tudo que eu for falar agora é somente suposições. O jogo já foi. Bahia 1-0, então méritos do Bahia, que aproveitou de uma situação de um Palmeiras desfalcado. Então o Bahia não tem nada a ver com isso. O Bahia foi lá e fez o seu. Então, o que é louvável, fez a partida justa. O Palmeiras, que eu falei, o Palmeiras ficou previsível, porque era muita ligação direta para os pontas e a bola não passava no meio de campo, tocando com racionalidade. O Palmeiras não tinha uma bola parada efetiva, muito porque a ausência de Rafael Veiga. Então, acho que o Palmeiras tem que pensar muito em reforçar seu elenco, porque o Tabata, pelo amor de Deus, ele é fraquíssimo no sentido de que tudo o que é bom,
e o que é ruim. O bom e o mal, o ruim, o regular, mas no sentido de que tudo é grau comparativo. Se você não tem um Rafael Veiga, você tem que ter um cara na reserva de um Rafael Veiga, que é um jogador de seleção, né? Você tem um cara à altura, que nem no caso, você tem um Everton, você tem um Marcelo Lomba como reserva, então o nível não cai tanto assim, mas você não ter um Rafael Veiga e pá, você coloca um Tabata, o Palmeiras sente. Que eu falei assim, o lado bom do Palmeiras perder pro Bahia foi uma derrota que uma hora ia acontecer, ainda bem que aconteceu cedo, não foi num jogo de mata-mata, né? E acontece o seguinte, o Palmeiras, que eu falei que não podia perder no mata-mata, ainda bem que não perdeu, e tipo assim, que sirva de exemplo, se tiver o time completo, não aprontar disso contra o São Paulo, né? Então acho que no mata-mata, acho que o Palmeiras tem time completo, tem time para poder ganhar na ida e na volta do São Paulo, sim, tem condições, né? Visto que o Palmeiras já apresentou no Morumbi, no jogo do Brasileirão, mas o que eu falei, que eu queria dizer sobre o lado positivo da derrota, tentar tirar algo bom contra o que foi o jogo contra o Bahia, o que foi? Tirar esse sentimento de oba-oba que o Palmeiras já entrou, já ganhou. Eu ouvi palmeirense falando que dá pra ser campeão invicto. Para com isso, né? Tem que ser, taça levantada. Não fica importando que quantos gols na frente, 1-0 também é vitória. Então o Palmeiras, e um detalhe muito importante, o Palmeiras mostra-se, acho que eu contei toda essa história, mas para quem falar o seguinte, o Palmeiras necessita de reforços e o principal, o Palmeiras mais do que tudo, o Palmeiras mostra que não tem um elenco recheado de craques, como muitos torcedores, o Palmeiras até rivais falam, não, o Palmeiras é invencível, o Palmeiras tem 2 times, o Palmeiras não tem. O Palmeiras, quando tira peças principais do seu time titular, o Palmeiras cai de rendimento, visto que o Bahia se aproveitou de um Palmeiras com rendimento aquém. Por quê? Não tinha peças principais, não tinha Rony, não tinha um Piquerez, não tinha principalmente um Rafael Veiga, né? Que não é craque, mas se tratando de Brasil, ele muda a natureza de um jogo. E o Palmeiras sentiu muito a ausência, principalmente de Rafael Veiga. Não teve criação. Você deixar a criação de um time, a cabeça pensando em ser um Tabata, você tá de brincadeira comigo, sério, não me entra na cabeça. O lado bom mostra o quê? Que o Palmeiras precisa de reforço, e o Palmeiras não consegue montar 2 times. O Palmeiras tem um time titular muito forte, muito competitivo, e algumas peças que saem do banco e podem ajudar o time titular quando cai de rendimento pelo cansaço ou pela sobrecarga, tanto emocional como física, a poder mudar a natureza de um jogo. Mas Palmeiras formando 2 times, é uma seleção, não. Eu não consigo ver o jogo dessa forma. Então, falei, esse aí foi um dos sintomas da data FIFA, que mutilou o time do Palmeiras, né? O Palmeiras se sentiu muito. E outra coisa que o Palmeiras o mau uso do VAR, no sentido, a partida estava 0-0, o gol nítido, após vindo pela câmera do VAR, e o juiz não deu. O Palmeiras teve um gol afanado, tirado, por quê? No momento rápido, a bola passou todo da linha e o goleiro do Bahia puxou. Vamos supor, a olho nu, na velocidade, o juiz tem que estar atento a várias coisas, ele pode não ter percebido que a bola passou 100%. Então beleza, tranquilo, sabe? Não vamos crucificar somente o hábito. Mas o lance foi pro VAR. Não, pera, para tudo, é VAR agora, não sei o que. Eles pegaram o pior ângulo, caramba, coisa horrível. Tanto que a capa desse vídeo, se você for ver a capa desse vídeo, a entrada, as boas-vindas do vídeo é o que é? O lance do goleiro, a bola totalmente dentro. As câmeras do VAR não conseguiram captar com nitidez a bola totalmente dentro. Tinha um gol mínimo em cima da linha. Eu não consegui ver. Um torcedor do Palmeiras, essa imagem que está na capa desse vídeo, do que é? É de um torcedor do Palmeiras que estava na arquibancada e filmou o goleiro colocando a mão em cima da bola para poder puxar. A bola tinha ultrapassado totalmente a linha.
E o VAR não conseguiu ver isso. Tem 1 bilhão, 1 zilhão de câmeras, zooms, né? Vê de longe, vê perto, rápido, em slow motion. E não conseguiu ver. Então acho que o Palmeiras nisso foi prejudicado, sim. Então foi uma junção de tudo. Foi a parte do retirado o gol do Palmeiras, que seria 1-0 na casa do adversário, ia mudar a natureza do jogo. O Palmeiras também caiu também de rendimento por não ter suas principais peças. Isso sintoma do que? O Palmeiras não é nada de time invencível. Tem falhas, apresenta falhas que podem e devem e tem que ser corrigidas, né? O Palmeiras tem time para isso, tem plantel, tem um grande técnico para isso também, né? Tem que corrigir. Então foi por isso que eu falei, eu não vou dizer que foi uma derrota planejada. Não, isso não existe. Ninguém planeja. Hoje eu vou perder. Não, ninguém planeja isso. Mas é dentro da situação. Foi uma tipo, gente, calma. Ó, perdemos esse jogo, né? Damos a oportunidade do Botafogo dar uma distanciada. Mas o que é? Não tinha nossos principais jogadores. Nós também teve um gol que foi retirado pelo VAR. E nisso tudo, o Palmeiras também não jogou bem. Mas acho que em vez de ficar somente, tem que apontar os erros também, mas não somente apontar os erros, mas reconhecer os próprios erros e as falhas do Palmeiras. Houve-se erros, mas também não tem nada de caça às bruxas. Palmeiras não presta, Palmeiras é um lixo, tem que jogar, tem que todo mundo ser mandado embora. Não, porque como tem muita gente que é radical, faz isso. Ganhou é ótimo, perdeu é um lixo. Eu não consigo ver dessa forma. Então o Palmeiras é isso. O Palmeiras perdeu quando poderia perder e que sirva de lição para jogos decisivos, com o Botafogo no Brasileirão, quando chegar o mata-mata da Copa do Brasil, São Paulo, primeiro jogo no Morumbi, depois no Allianz Parque, o Palmeiras aprender com esses mínimos erros e mostrar que o Palmeiras não tem um plantel maravilhoso, mas tem um time titular com todas as peças muito forte e muito competitivo. Outro time que vamos falar agora também, né? Como eu falei, eu ia falar Palmeiras, São Paulo, Corinthians, agora é a vez do São Paulo, que no Morumbi venceu o Atlético Paranaense. De certa forma, como estava se desenrolando a partida, até certo ponto, surpreendente. Sim, o São Paulo teve ausências, teve de Arboleda e Pablo Maia no time titular, né? Como eu dei de exemplo do Palmeiras, quando você tem um time titular encaixado, você tira peças, o time oscila e cai de rendimento. Não, isso é normal. Não adianta você tirar os 11, colocar 11 jogadores reservas e querer que joga. Porque uma coisa é ritmo de treino e outra coisa é ritmo de jogo. Você tira no Arboleda, que é o pilar de sustentação da zaga São Paulina. Por mais que falhou contra o Palmeiras no Clássico, no Brasileirão. Mas é o melhor zagueiro que o São Paulo tem no elenco. Isso é fato. Então, por mais que o São Paulo ficou de cabeça inchada, fica lembrando que ele usou a camisa do Palmeiras, não sei o que. Ele é o melhor. Ruim com ele, pior sem ele. Põe na cabeça. E o São Paulo perdeu também um pouco da sua armação e um pouco de marcação com a ausência de Pablo Maia. E nisso, quem se aproveitou de início foi o Atlético Paranaense. Então já começou pro abafa, suportou uma leve pressãozinha do São Paulo, mas em seguida começou a responder com estocadas fortes e num contra-ataque e falha da zaga. Diego Costa com Beraldo, olhando para lá, olhando para cá, batendo cabeça. O Atlético Paranaense com o Vitor Roque faz o gol. E começou, tipo assim, a querer botar manguinhas de fora. Mas só que o São Paulo teve a calma e a frieza de já empatar a partida. Então, criando. Eu pensei que o São Paulo ia tomar o gol em casa e ia entrar em parafuso. Então, essa data FIFA que fez mal pro Palmeiras, que retirou jogadores, pode-se dizer que de certa forma fez bem pro São Paulo. Por quê? O time, por mais que não tinha Pablo Maia no seu time titular e não tinha Arboleda, a estrutura, o esqueleto do time estava montado. O São Paulo não se definhou com o gol do Atlético Paranaense. Não, continuou, não, calma gente, vai dar tudo certo. Saiu com naturalidade o gol de empate e depois o gol da virada. E depois do gol da virada, o São Paulo foi senhor da partida, controlou, vamos supor, até certo ponto excessivo, começou a recuar demais suas linhas, dando alguma chance para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não foi ou não criou o bastante para poder querer ofender o São Paulo, para poder empatar e tentar virar a partida novamente. Então o São Paulo foi totalmente foi competente, principalmente e mentalmente falando, o São Paulo não se abalou com um gol, conseguiu virar uma partida.
Isso é importante. Para quê? Já serve também para o São Paulo ganhar um certo tipo de casca. Para quê? Que eu citei, o Palmeiras, com os erros que o Palmeiras apresentou, não repetir contra o São Paulo na Copa do Brasil. As coisas boas pro São Paulo, falando do São Paulo, é que o São Paulo tem que usar, isso acho que o Dorival vai usar muito isso, para usar contra o Palmeiras. Vai ser uma arma muito boa. Por mais que, vamos supor, tá jogando no Morumbi, o Palmeiras vai pra pressão e faz 1-0, é o São Paulo manter-se mentalmente calmo, mentalmente ativo, falar, não, calma, foi só 1-0 pro Palmeiras, mas ainda dá, vamos jogar. Não se acovardar ou se desestabelecer emocionalmente. O São Paulo tem um time titular com todas as suas peças, ok. O Palmeiras é melhor. O São Paulo é melhor que esse Atlético Paranaense. Foi justa a vitória, então não tem que questionar. E isso ganha casca sim, o São Paulo ganha moral para poder, pelo menos começar. A gente não sabe como vai ser o desenrolar do confronto. O primeiro jogo no Morumbi e o segundo no Allianz Parque. Mas o São Paulo chega minimamente de pé de igualdade do São Paulo. Repetindo, o Palmeiras é melhor do que o São Paulo, né? Eu não vou mudar minha forma de pensar. Mas o São Paulo chega no primeiro jogo no Morumbi de cabeça erguida. Não, Palmeiras, vamos fazer uma trocação aí. Vamos pra cima. E o São Paulo tem time pra isso. O decorrer da partida que vai dizer quem é quem. Então, São Paulo foi justo. Então, se esse foi um teste, um bom teste, já pensando na ida e na volta contra o Palmeiras, na Copa do Brasil, o São Paulo passou nesse teste. Então, e o São Paulo vai crescendo aos pouquinhos no campeonato. Não vejo o São Paulo como querendo brigar para título, pelo menos no Brasileirão, mas está vivo na Copa do Brasil, está vivo na Sul-Americana e tá. Vamos ver o que o São Paulo consegue produzir pro restante da temporada, né? Então foi justa. São Paulo 2-1 com totais méritos. Para a parte final do vídeo, agora, para a terceira parte, indo para o final, o clássico alvinegro na Vila Belmiro, Santos 0, Corinthians 2. Então, mas o que a gente pode falar muito mais, um pouco do Santos, puta que merda, né? O Santos está na frente do Corinthians na tabela, mas consegue apresentar um futebol pior do que o do Corinthians. Corintiano, se olhar um pouquinho para trás, meu Deus do céu, o Corinthians vai cair, que não sei o que, o time é uma merda. E o torcedor do Santos diz o quê? Se muitas vezes o corintiano, antes dessa partida contra o Santos, ai meu Deus, eu tô vendo, as trevas, ele não vai prestar e não sei o que, o Luxemburgo não vai dar jeito, passou os 10 jogos que ele pediu de tolerância e o time não engrena. Do Santos nem isso. O Odair Hellmann, até o momento que eu tô fazendo esse vídeo, não sei se já caiu ou não, até eu não recebi nenhuma notícia, mas você também não vê evolução. O Corinthians tem peças melhor para poder fazer o time um pouco render. O Santos tem isso. Corinthians, agora citando de Corinthians que saiu de São Paulo, né, para ir pra partida, desceu a serra, né, desceu Imigrantes, ou Anchieta, não sei, mas desceu, chegou lá em Santos, quem que ele encontra? E é jogo torcida única na Vila Belmiro. A torcida do Corinthians estava lá. Então, Gaviões da Fiel e sua trupe, né, nossos bravos guerreiros, né, apoiadores e amantes do Esporte Clube Corinthians Paulista, chegou uma conversinha um pouco amigável, um pouco acalorada, apaixonada, e com os dedinhos apontando na cara, não sei o que, ou joga por amor, ou joga por terror, aquela cobrança que toda torcida organizada, eu estou usando de exemplo a torcida do Corinthians, né, muitas vezes capitaneada pela Gaviões da Fiel, mas toda a torcida organizada faz isso, né? Então todas, né? Por coincidência, sempre tem, quando dá alguma merda, tem torcida organizada no meio. Quando chegou lá, viu que o clima de pressão não estava legal, descendo, isso antes da partida. O Corinthians desceu, quando chegou em Santos, deu com a torcida do Corinthians lá. Detalhe, a torcida do Corinthians, na cidade de Santos, no litoral, é maior que a torcida do Santos. Nem dentro da sua casa a torcida do Santos é maior. Dentro da sua casa que eu falo, litoral paulista. A torcida do Corinthians é maior. Sendo que a torcida maior do Santos aqui em São Paulo fica na capital, não fica no litoral, né? Estranho, né? E depois dessa pressão da torcida do Corinthians lá em Santos, o que o Corinthians faz? Para ter um pouco de paz. Não dormiu. Foi um dia antes, não dormiu em Santos. Voltou para São Paulo, então se hospedou, saiu de São Paulo para ir para Santos, voltou para São Paulo novamente, repousou, aí no dia do jogo, aí que desceu, vão lá pro jogo, não sei o que. Então, o Corinthians é o vencedor, muitas vezes quem sai vencedor é o torcedor,
Corinthians ganhou porque eu fui lá e eu apoiei, com muitas aspas. Eu fui lá, eu cobrei o cara, que se não é nós, se não é os Gavião, não dá certo. É complicado, né? O pior das vitórias, do lado ruim da vitória, que nem eu falei, do lado bom da derrota do Palmeiras, que, tipo assim, baixa um pouco a bola do Palmeiras, o lado ruim dessa vitória do Corinthians, totalmente importante, é que dá munição para torcedores que saem do lugar de torcedor e querem cobrar além do que deve cobrar. Torcedor, repito, tem que cobrar na arquibancada, com protesto, lá, aonde você pagou o teu ingresso, lá. Mas vai ficar invadindo o CT, o time querendo chegar para poder realizar a partida, os caras cobrando, tem que voltar para São Paulo porque não tinha segurança nenhuma em Santos. É brincadeira, né? Então é triste, e principalmente triste, né? Então o Corinthians, falando agora da partida, totalmente tranquilo, 2-0, mas ficou de bom tamanho pro Santos, legal. E estamos falando do Corinthians, totalmente instável, totalmente, não vou dizer desequilibrado, mas justamente porque o Santos não é parâmetro. E é nesse ponto que eu falo, o Santos não é parâmetro, para não iludir o torcedor corintiano, porque toda vitória em clássico, que nem o Palmeiras ganhou de São Paulo, eu fiquei feliz pra caramba. Me inflou a forma como ele ganhou de São Paulo, com autoridade, no Morumbi, que não sei o que. O corintiano tem todo o direito de falar, pô, ganhamos do Santos lá na Vila, não sei o que, teve bomba e não sei das quantas, o Corinthians controlou o jogo, legal, mas tem que ter a frieza. Comemorou, beleza, acabou, 3 pontos na tabela pro Corinthians, ajudou a gente a fugir do rebaixamento, ótimo, mas acontece que era o Santos, esse Santos, não o Santos, a história grandiosa, esse Santos presente, que é muito fraco. É o tal da vitória mentirosa, porque muitas vezes acha que o Corinthians está muito... Pode não estar, né? Vista das dificuldades que o Corinthians passa em jogos mais difíceis. Então, o Corinthians pegou um adversário fraquíssimo, pior do que o próprio Corinthians. Tem um time desequilibrado, né? Tem pontualmente jogadores muito bons. Tem um Adson que entrega muito bem, um Roger Guedes, tem um Murilo, que é jovem, um pouco atrapalhado, mas entrega alguma coisa na zaga. Um Cássio, que é sem comentários. Mas, detalhe, o Corinthians ganhou desse Santos. Por isso que eu falo, corintiano, comemore. Não comemore tanto assim, né? Porque, tipo, quando você se infla tanto de alegria, próximo jogo, quando vai lá e perde. E aí? Pega o América Mineiro na Copa do Brasil, pá, leva uma surra. Não sei, só uma suposição. Vai esquecer tudo que produziu contra o Santos? Então, tipo assim, tem que tirar contra o Santos coisas boas. O Corinthians criou, teve a tranquilidade, teve a frieza de controlar a partida. Corinthians invencível? Não é. Tá longe disso. Não sei se Luxemburgo vai ter corpo, se ele vai ter tempo, paciência, se vai ter material humano para poder tirar mais do Corinthians. Não sei se esse já é o limite do Luxemburgo. Ou se lá, vitórias, derrotas, apresentações ok, outras sofríveis. Então, mas uma coisa que eu também gostaria de salientar, o problema do Corinthians é muito além do que só um time fraco em campo. É institucional, é a diretoria que há anos e anos está cavando um buraco, enfiando a equipe do Corinthians, o clube do Corinthians, a instituição Esporte Clube Corinthians no buraco. Então o corintiano racional vai há de querer concordar comigo que a vitória contra o Santos tem que ser comemorada sim, pero não muito, não exageradamente, porque foi contra um Santos fraco e limitado. Comemore, ok, mas apenas tire as coisas boas. Se foram poucas coisas boas, comemore elas, somente elas. Depois, mas que sirva de exemplo a poder melhorar, tá? E não se encher de soberba e achar que o campeão voltou ou coisas do tipo. Então acredito que o corintiano racional não vai pensar diferente do que eu tô falando. Acredito. Então basicamente é isso. Falei do Palmeiras que perde lá na Bahia para o Bahia por 1-0. A vitória dentro de todas as situações, participação do VAR, data FIFA que mutilou a equipe do Palmeiras. O Palmeiras que também não jogou bem, tá? Mesmo com a equipe desfalcada, tinha que ganhar do Bahia, porque é Palmeiras,
é o Bahia, né? Então, mas não foi. O Bahia com competência e parabéns mereceu vencer, né? Errou menos do que o Palmeiras, né? O São Paulo, que fez um bom teste para pegar o próprio Palmeiras na Copa do Brasil, então saiu de uma situação adversa. Então o São Paulo está de parabéns pelo o que passou e o que construiu. E o Corinthians, repito, comemorar sim, foi uma vitória grande, sim, mas também não pode se iludir, achar que tá tudo ganho. Eu quase nem citei também a partida do Corinthians acabou antes do término efetivo, acabou antes do fim, né? Se é que é possível, por causa da torcida do Santos, né? Eu falei da torcida do Corinthians que foi lá e protestou veementemente, defendendo as cores do Sport Clube Corinthians Paulista. A torcida do Santos também fez a mesma coisa, muito pior, né? Então ameaçando a integridade física dos jogadores, principalmente do Santos, né? Então basicamente é isso. Então o Santos um futuro, não vou dizer que negro, né? Mas incerto, minimamente incerto. O Corinthians é isso. Continuar remando, trabalhando, o trabalho de formiguinha, montando, vitória após vitória, e ver o que vai dar, né? Também não acredito em título, como eu falei pro São Paulo, falo pro Corinthians, não acredito em título esse ano. Por quê? Porque não tem continuismo no trabalho. Eu acredito em títulos do Palmeiras porque é um trabalho que você continua ano após ano. Corinthians e São Paulo parece dois irmãos que andam de mãozinhas dadas. Começa um trabalho, não deu certo? Rua, começa do zero. Ou é técnico que vai embora, começa do zero. Então, dirigente que não tem paciência com o time, manda o técnico embora, começa do zero. Fica complicado. Então, não é de graça que o Palmeiras está bem, falando no geral, e Corinthians e São Paulo estão mal, falando no geral. Nessa rodada, São Paulo e Corinthians sorriram. Palmeiras, de cabeça inchada, ficou triste. Mas não fico totalmente chateado com o Palmeiras, no caso eu, palmeirense, porque eu sei que um trabalho está sendo feito. Com alguns erros, com alguns percalços, com algumas interferências, mas um trabalho está sendo feito. Um trabalho sério está sendo feito.